Para não perder muito tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículo de número 3. Nós não vamos ler ainda. Se você encontrou, você diz amém. Se não encontrou, diz não amém. Tá, eu espero. É logo depois de Gênesis, você pode ir seguindo, você chega. Amém? Me responda uma pergunta. O que é que você diria para mim se eu chegasse aqui e dissesse que tinha um presente para você? E se eu chegasse aqui com uma chave de um carro e dissesse, comprei, é seu? E se quando eu mostrasse para você a chave e levasse você lá para fora, você visse uma Ferrari vermelhinha, com aqueles símbolozinhos do lado, e dissesse, comprei, é para você. E começasse a lhe mostrar ali, sabe, os desenhos, Você se sentindo um piloto, porque quem tem Ferrari não dirige, pilota. Você sentindo aquela emoção de ver aquele carro enorme. E eu começasse a lhe mostrar as linhas, os aros. E quando eu começasse a lhe mostrar por dentro, lá no banco, você olhasse para baixo, você visse assim no banco uma mancha de café. Daquelas manchas de café que não sai, depois que pega na camisa ali, nem vê, nem tira. Será que você seria menos grato pelo presente? Porque tem uma mancha de café? Você me devolveria o presente? Será que aquela sensação de gratidão, aquela alegria por ter ganhado uma Ferrari do nada, será que você ficaria menos feliz? Porque você olha e diz, eu vou ter que conviver com essa mancha de café para sempre. Eu vou pilotar minha Ferrari sentado em uma mancha de café seca. Como é que estaria o seu coração, Você reclamaria? Reclamaria muito? Pouco? Uma cozinha completa, para o pessoal que gosta de cozinhar. Se eu dissesse para você que queria comprar uma cozinha para você, pagar tudo que tem lá, a geladeira, fogão, o micro-ondas, tudo do bom e do melhor. Se eu mobiliasse toda a sua casa, mas com uma condição, tinha que ser da cor que eu quero, não da cor que você quer. Você talvez queira vermelho, eu quero azul. Talvez onde você queria amarelo, eu quero verde. E eu fizesse ali uma confusão de cores na sua casa. Ainda com tudo mobiliado, tudo sendo de graça, você se sentiria mais ou menos grato? Você estaria mais ou menos feliz? Não parece comum alguém que ganha R$1 milhão do nada, de forma lícita, reclamar porque uma ou outra nota está amassada? Nós chamaríamos de louco aquela pessoa que pegou 1 milhão e disse, não, tem 2 notas aqui que estão um pouco velhas, eu vou devolver o dinheiro. Nenhum de nós faria isso, porque o tamanho do presente, o valor daquilo excede a nota amassada. A gente não vai olhar para a nota velha, nenhum de nós vai olhar para a mancha de café quando se tem uma Ferrari. E parece que Paulo está falando algo parecido com isso. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, dos Colossenses, no meio de grandes problemas, no meio de grandes dificuldades, no meio de grandes ameaças, no meio de uma igreja que estava sendo ameaçada por falsos ensinos, por uma moral complicada, Paulo encontra espaço para agradecer a Deus, porque percebe o valor que a igreja tem. Ele percebe que o valor que a igreja tem não está simplesmente nela, mas naquele que a fundou. Ele percebe que o valor que a igreja tem não está simplesmente nas pessoas que a compõem. A igreja não pode retirar o seu valor dos erros que comete ou das manchas de café que tem nela, mas de outra coisa, muito mais excelente do que ela própria. Quando nós olhamos para a igreja, deveremos ter um coração grato. Não simplesmente por aquilo que a igreja é, mas por quem fez, por quem formou aquele lugar. Não olhamos um para os outros e dizemos, mas como você é bom. Olhamos uns para os outros e vemos a Cristo, Salvador, na cruz, salvando cada um de nós, formando uma comunidade impossível de ser formada, porque o nosso valor não está em nós. E é por isso que podemos olhar para uma igreja
cheia de problemas como a igreja dos Colossenses, e ainda assim ter um coração grato. E ainda assim trabalhar duro em prol dela. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz no versículo 6: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E é esse Paulo grato, e essa gratidão no coração de Paulo, é esse modo agradecido com que Paulo sempre escreve as suas cartas. Se você perceber, Paulo sempre costuma lançar agradecimento logo no começo das suas cartas. É a introdução de Paulo. Ele faz ações de graças, ele se mostra grato. E geralmente nessas ações de graça, Paulo está falando um pouco do conteúdo daquilo que ele vai abordar em toda a carta. Ele faz isso com os romanos, quando fala sobre o Evangelho. Ele faz isso com os coríntios, quando fala da unidade em Cristo Jesus. A única carta onde ele não faz isso é aos Gálatas. Aos Gálatas ele lança 2 maldições, porque eles estavam fazendo uma coisa que é complicada, é perverter o Evangelho. Quando você perverte o Evangelho, você não é mais igreja. Quando você vive algo que não é o Evangelho do reino, você não é mais povo de Deus, você é qualquer outro povo. Paulo não tem por que agradecer um povo e nem fazer ações de graças por um povo que está mudando tão rapidamente a mensagem que recebeu. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando de um povo que confessa a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. E é isso que nos identifica como povo. E Paulo olha para a igreja dos Colossenses e decide dar graças. E aqui é onde começa o nosso primeiro ponto. Se você lembra muito bem a situação dos Colossenses, quando Paulo envia a carta, você vai rememorar aí que eles estavam passando por um momento muito complicado. Eles eram uma igreja que estavam passando por problemas teológicos. As pessoas estavam questionando a fé, misturando a fé, o Evangelho, com outras coisas. Eles estavam misturando o Evangelho com o gnosticismo, com o legalismo, e todo mundo parecia que botava uma pitada de alguma coisa que ninguém sabe de onde vem na mensagem da cruz. Paulo estava diante de uma igreja onde o sincretismo ali estava formado, estava firme. A heresia no meio dos Colossos era um misto de sincretismo assim, entre judaísmo e gnosticismo. Era uma mistura de elementos variados. Agora, Paulo olha para esse lugar. E lembre que Paulo não fundou a igreja, mas ele está disposto a trabalhar por ela. Ainda que com toda a dificuldade, ainda que com a distância, ainda que com a prisão, Paulo está disposto a trabalhar por aquela igreja. E ele começa com ações de graça. Paulo está preso, provavelmente com Epáfras. Ele envia Tíquico, um mensageiro com a carta. Epáfras provavelmente, que aparece no último capítulo, ele está lá, tem conversado com Paulo, tem mostrado para ele quais são os problemas da igreja. Paulo entende, sabe dos problemas, ele decide fazer alguma coisa. Agora, Paulo tenta não ser apenas pastoral, mas ele tenta também ser apologético. Ele tenta combater as heresias, mas ele tenta animar os irmãos na fé também. E aqui Paulo tem algumas atitudes que nós parece que não captamos à primeira vista. Paulo, ele faz uma apologética calorosa. Ele não é frio nas suas palavras. Paulo está constantemente tentando animar os irmãos. Paulo distante, por uma igreja com problemas, com uma igreja cheia de dificuldades, ele tenta animar os irmãos a viverem na verdade. Ele tenta, por vezes, investir todo o seu intelecto. E se você vai ver que na carta aos Colossenses tem algumas similaridades com a carta aos Efésios. E nós esquecemos às vezes que antes do trabalho na igreja existe um coração agradecido. Paulo trabalha porque Paulo está grato. Paulo trabalha porque Paulo está cheio de gratidão no coração. E ele se dispõe ao serviço, ele se dispõe a se gastar por aquele povo, não porque aquele povo simplesmente merece, não é porque assim, aquele povo simplesmente é exemplar, é perfeito, mas porque o coração dele é grato por aquilo que Deus fez. Aquele terreno é um terreno difícil, mas é importante que nós lembremos da figura do lavrador aqui.
Existem terrenos complicados de serem plantados. Não sei se você já teve a oportunidade, mas alguns terrenos mais secos, por exemplo, se você lembrar do Japão, né? O Japão é só montanhas, né? Só nasce arroz. Daí vem o tal do sushi. É muito complicado plantar qualquer coisa no Japão. Eles têm que começar a trabalhar outras coisas. Alguns terrenos são mais complicados, e terrenos complicados exigem mais esforços. Terrenos difíceis exigem mais do nosso intelecto. Terrenos mais complicados exigem que nós usemos mais das nossas habilidades. E Paulo está disposto a usar suas habilidades em um terreno complicadíssimo. Ninguém até hoje sabe definir a heresia que estava lá em Colossos. Ninguém até hoje sabe definir o que é direito, sabe? Parece um misto de, sabe, do inferno com Satanás ali, misturado, e um negócio horrível. Ninguém sabe até hoje. Mas Paulo estava disposto a trabalhar e a trabalhar duro. O apóstolo trata com veemência os problemas, mas não esquece de ser amoroso. E esse é um ponto importante para cada um de nós. O trabalho na igreja não é simplesmente uma instrução fria. O nosso serviço um com os outros e um para com os outros não é simplesmente um trabalho de alguém que está disposto apenas a comunicar um conteúdo. Mas Paulo estava disposto a animar os irmãos na fé, para que eles continuem na verdade. Então, nós temos o trabalho de um lavrador aqui, que planta e espera pacientemente a semente crescer, nascer e dar frutos. Alguns trabalhos levam tempo, requer muito esforço. Algumas vezes nós estamos lidando com um conteúdo frágil. Se você lembrar da linguagem de Paulo em Colossenses 2:8, vocês vão perceber que Paulo está falando que algumas pessoas estão querendo enredar a igreja. Enredar aqui é colocar rede, jogar rede sobre eles. Né? Não sei se você já teve a oportunidade de caçar passarinho no interior. Você coloca uma rede, né? Aí eles vêm, eles não percebem a rede, eles vêm, se colam, ficam presos lá e você consegue levar eles para qualquer lugar. A ideia é que os irmãos estavam sendo caçados pelos falsos mestres, caçados por heresias. Estavam sendo enredados por mentiras, vãs filosofias, sutis filosofias. Mas o que acontece? Paulo está disposto a se meter num terreno espinhoso e trabalhar para que Deus seja louvado. E ele não faz isso com desdém. E ele não faz isso com um coração raivoso. Ele faz isso com gratidão. O serviço de Paulo é um serviço grato. É o serviço de alguém que louva a Deus e que é cheio de gratidão no coração. O nosso serviço, às vezes, quando nós vemos um trabalho difícil, a primeira coisa que nós dizemos é eita ou vixe, porque eu. Paulo olha e agradece. Damos graças a Deus por vocês. Paulo está disposto a trabalhar. Está disposto porque tem um coração grato. Agora, qual é a postura de Paulo? Paulo diz algumas palavras aqui que são importantes para nós. Paulo, nos seus agradecimentos, ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês. Paulo está orando e agradecendo pela igreja. A igreja que é um objeto que nós devemos louvar por conta dela. Nós devemos olhar para a igreja e louvá-la, mas lembre dos problemas que aconteciam nessa igreja. Ela tinha ameaças teológicas, existiam filosofias, existiam homens querendo influenciar a igreja com as suas tradições, com seus pensamentos, com as suas próprias ideias. Essa igreja passava por problemas teológicos ao ponto deles acharem que eles poderiam salvar a si mesmos, purificar a própria vida por meio de legalismo. Eles tinham ameaças morais, porque o falso ensino vai moldar a forma com que nós agimos no mundo. Neste ponto específico, Paulo, no capítulo 3, ele diz, olha, vocês estão complicados aí, tem alguma coisa acontecendo com vocês. Vocês perigam voltar à vida antiga. Abandone a imoralidade, abandone a impureza, abandone as paixões, abandone a ira, abandone a maledicência. Essas coisas vocês viviam no passado. E a ira de Deus estava sobre vocês, mas se afastem disso. Tirem essas vestes, né? Despir-se
né, dessas antigas vestes. Se revistam do novo homem que se renova segundo a imagem daquele que o criou. Não é mais essa imagem que vocês devem buscar. É outra. Essa igreja passava por problemas e ameaças teológicas, ela passava por problemas e ameaças morais, ela passava por ameaças relacionais. Irmãos estavam com queixas uns com os outros. Eles tinham problemas entre si. Eles não só tinham problema na própria doutrina, eles não só tinham problema na própria moral, eles também tinham problemas uns com os outros. Era um lugar problemático. Mas Paulo agradece. Damos graças, damos sempre graças a Deus quando oramos por vocês. Por que Paulo faz isso? Talvez porque a igreja valha muito bem o trabalho. A igreja vale todo o esforço. O grande problema é que não é a igreja por si que vale. É apesar dela. Não é simplesmente olharmos para ela e achar que ela é um fim em si mesmo. Quando Paulo fala do seu trabalho, ele diz o seguinte em Colossenses 2, 1-3. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza na plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo está trabalhando a todo tempo. Paulo está se esforçando com afinco. Ele está operando no meio daquela igreja. Ele está trabalhando aquele lugar. Ele tem lutado por aquele povo. Epáfras, lá no final, no capítulo 4, Paulo diz que ele luta em oração constantemente para que os irmãos amadureçam. Você tem problemas de maturidade, você tem problemas teológicos, você tem problemas de ameaças morais, você tem problemas relacionais, mas Paulo agradece e não para por aí, ele também trabalha depois disso tudo. Isso é muito contra a nossa cultura do investimento mínimo, do esforço mínimo. Nada que exija, sabe, nós vivemos numa cultura, num tempo onde nada que exija um tipo de esforço maior do que eu estou acostumado a fazer, a gente pensa logo que não vale a pena. Qualquer tipo de esforço que nos exija algo mais. Essa igreja estava com problemas sérios, mas Paulo está trabalhando. Isso vai de encontro àquilo que nós entendemos como o nosso trabalho. Porque muitos acham que não devem se esforçar muito, ou não devem investir tempo, ou tudo que exige um pouco mais de raciocínio, de reflexão, já é muito cansativo. Paulo se esforça e luta muito por irmãos que ele nem viu. Paulo está trabalhando porque ele tem um coração grato. A igreja se torna uma pequena estadia, um evento de domingo a domingo. É um domingo de folga, se nós não olharmos para a comunidade como um lugar de serviço uns aos outros. Se nós perdermos a perspectiva e pararmos de sermos gratos por isso que acontece todo domingo, vai ser só mais um domingo de folga. E isso é contra essa cultura também do descartável. Paulo não descarta uma igreja com problemas. Ele ouve Epáfras, o que é que ele faz? Não, resolve teus problemas aí que eu estou preso, cara. Ele se dispõe a trabalhar, ele não descarta o povo. Ele não lança fora a igreja, que estava passando por tantas circunstâncias adversas aqui. Nós não podemos cair no erro de consumir igreja. Porque quem tem uma mentalidade de consumidor, ele sempre vai procurar, né, que aquilo que ele compra seja aquilo que ele quer totalmente, perfeitamente. Né? Então, quando você procura um celular, você quer um celular que caiba, né, dentro do seu orçamento, do jeito que você precisa. Mas quando você chega na igreja, você vê que as coisas não são assim. E se nós viermos para a igreja com a mentalidade de consumidor, nós vamos começar a tentar usar uns aos outros, ao invés de servir uns aos outros. Paulo tem o coração grato, é por isso que trabalha, é por isso que se esforça.
É com gratidão que Paulo insiste em edificar a fé abalada dos irmãos de Colossos. Isso também parece ir contra essa nossa cultura de personalização. Nós queremos que as coisas tenham a nossa cara. A Ferrari tem que ter a cor que eu quero, o banco que eu quero, a minha geladeira é do jeito que eu escolhi, a cor que eu quero, aonde eu quero, e quando eu não quero mais eu mudo tudo, e a casa tem que ficar do jeito que eu estou imaginando, tem que ter a minha cara. As pessoas têm que entrar lá e perceber que ali é a casa do Davi, que ali é a casa do fulano, que ali é a casa do ciclano. Mas quando você chega na igreja, você percebe que não é assim. Alguém tem um problema teológico, outro tem um problema moral, outro tem um problema de relacionamento, e agora o que esperarmos? Vamos embora? Não. Servimos uns aos outros. E servimos por quê? Porque temos um coração grato. Porque o nosso coração foi cheio de um tipo de gratidão que nós não podemos simplesmente recuar. O esforço de fazer com que a igreja tenha a nossa cara faz a igreja perder a cara daquele que a salvou. Se nós nos esforçarmos muito para que a igreja simplesmente tenha o tipo de forma que a minha personalidade prefere, eu faço com que ela perca a cara de Cristo, a cara daquele que salvou a igreja. Não sei se você acha um problema, mas é grande. Nós temos Paulo dando graças pela igreja, mas não para aí. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja não é um lugar, simplesmente um ajuntamento onde ela vive simplesmente para ela, entre ela. Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é importante, porque o ponto-alvo de Paulo não é simplesmente uma gratidão por um povo, mas a alegria e a gratidão por aquele que governa o povo. Paulo está fazendo referência àquele que salvou e que guardou a igreja. Paulo está fazendo referência a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos compartilhamos um Senhor. Nós todos estamos unidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Cristo. Somos gratos não simplesmente pelo bem que fazemos uns aos outros, mas somos gratos por aqueles que nos salvou. Quando nós, igualmente pecadores, estávamos igualmente mortos, igualmente perdidos, igualmente sem caminho certo, andando errantes. Mas graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora temos um Senhor para chamar de nosso e um Deus para chamar de Pai. Paulo dá graças e dá graças a Deus. Existiam alguns elementos aqui que estavam tentando, de alguma forma, tirando Cristo e tirando a Deus do local, do seu local central na igreja. Sempre desconfie quando Deus perder, o próprio Cristo perder a centralidade no culto. Sempre desconfie quando a sua vida começar a ser vivida em prol de outras coisas. Sempre desconfie quando o primeiro pensamento que vem no meio de uma grande tribulação é sempre alívio, uma busca de alívio, e não a busca pelo Senhor, e não a busca pelo Cristo que nos salvou, e não a busca pela esperança que nos está reservada nos céus, como diz Pedro. Várias coisas estavam complicando a vida desses irmãos. Eles estavam vivendo no meio de mestres que, com pretexto de humildade, confessavam visões e tentavam guiar o povo. Eles estavam no meio de doutrinas de toque, não toque, faça, não faça, e eles estabeleciam limites porque eles tentavam salvar a si mesmos, mortificar a própria carne. Eles estavam no meio de um discurso de forças elementares que governavam o mundo, e de repente Cristo para de ser o único Senhor, o único Salvador, e ele começa a ser mais um a ser agradado. E ele passa a ser mais um a ser louvado no meio de tantos outros. No meio de uma cultura personalística, que nós começamos a formar as nossas preferências e elegê-las, parece que Cristo perde o seu lugar também. E aqui Cristo não desaparece da doutrina. O problema dos Colossenses não é simplesmente a retirada de Jesus do discurso, é a adição de outras coisas que estão no mesmo lugar dele.
eles teriam que se aproximar de Deus, eles teriam que chegar-se a Deus, mas havia um problema, eles teriam que agradar seres celestiais. Entre eles, entre tantos, Jesus era um dos que deveriam ser agradados. Jesus estava lá, ele só não era o Senhor de tudo. Aí qual é o recurso de Paulo? É nele onde todas as coisas são o que são. É nele que todas as coisas são formadas. É nele que vocês são salvos. É nele que vocês são circuncidados. É nele que vocês morrem. É nele que vocês ressuscitam. Não em qualquer outro aí que vocês colocaram no lugar. Então, dentro disso, o que aparece como resultado dessa gratidão de Paulo é um desejo cristocêntrico de ser teocêntrico. Não há nenhuma forma de nós colocarmos Deus no lugar, senão por meio de Jesus Cristo. Se você recordar um pouquinho na sua memória, você vai perceber que existem várias religiões que ousam dizer que são teocêntricas, que Deus está no centro de tudo. Nós levamos a vida baseados em Deus. Mas o que aparece aqui é que não existe como ter acesso a Deus, não existe como a possibilidade de chamarmos Deus de Pai, sem antes chamarmos Jesus de Senhor. Paulo está grato a um Deus por meio de Cristo Jesus. É só por meio de Cristo que temos então acesso ao próprio Deus. Nenhum de nós nunca louvará o grande Deus sem antes nos humilharmos aos pés da cruz do seu Filho Jesus Cristo. Quando Cristo começa a perder lugar, você não consegue mais, você não está mais em um relacionamento com Deus. Nós só temos ligação, só temos um relacionamento com Deus a partir de Jesus Cristo. Só podemos ser teocêntricos se formos cristocêntricos. É só em Cristo que podemos chamar Deus de Pai. Somente nele. Todos são religiosos. Nós aprendemos a todo tempo a falar de Deus. Deus é sempre tudo para todo mundo, né? O que é que Deus é para você? Não, Deus é tudo. Mas ninguém pode falar de Deus senão por meio de Cristo Jesus. Muitas religiões tentam ser teocêntricas, mas é o cristianismo que pode, porque é por Cristo que ele revela o seu próprio ser. Desse modo, ser grato tem uma perspectiva e um caráter de adoração também. Gratidão e idolatria parecem estar ligados de igual modo. O que devemos acrescentar aqui é que nós vamos ser gratos ao Senhor que governa a nossa própria vida. Um ídolo não dirige apenas o nosso desejo, mas configura a nossa visão de mundo dos outros. E enquanto formamos um Deus para nós mesmos, nós damos graças a Ele. Por exemplo, os servos do ego louvarão o seu próprio trabalho, eles odiarão não ser reconhecidos. A sua gratidão é devida apenas àquilo que seus esforços conseguiram para si mesmos. O trabalho que ganham, o salário que ganham não é mais graça. Foi eu que fiz, eu que trabalhei, sou eu que consigo. Aqueles que adoram o próprio ego, os egocêntricos, que têm o ego como centro de tudo, eles não conseguem ser gratos a não ser por si mesmos. Por exemplo, aquele que é amante de si mesmo, né? Aquele que busca encantar qualquer viva alma que existe no mundo, né? Aquele famoso Dom Juan, ele não vê os seus relacionamentos, ele não vê o seu casamento, ele não vê a sua vida como bênção de Deus. É a sua capacidade de sedução e as suas qualidades que fazem com que as pessoas permaneçam ali. Ele vai ser grato a quê? A sua habilidade em fazer com que as pessoas se cheguem para perto dele. O legalista, por exemplo, será um carrasco do seu irmão e de si mesmo. Ele vai louvar o quê? A sua perfeição. A sua capacidade de ser um bom menino, uma boa garota. A sua capacidade de se manter na linha. E quando afligido por o anúncio de algum dos seus pecados, rapidamente se justificará. A gratidão, ser grato a Deus, é uma hermenêutica, é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de enxergar o mundo.
Um coração grato vê o mundo diferente. Um coração grato considera a mancha irrelevante frente ao presente. Um coração grato, ele percebe aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fará, como sendo mais importante do que as próprias circunstâncias. Um coração grato, ele entende que o mundo não é perfeito, porque não é para ser, o mundo não é Deus. Se nós não tivermos o coração grato, rapidamente perderemos o caminho. E é importante saber disso, porque isso depende da nossa perspectiva às vezes. Se você acompanha futebol e torce para um time, porque é legal torcer para um time, certo? Você vai perceber que, dependendo do lugar onde o juiz está, ele vai ter ou não vai ter a visão, né, direitinho ali do lance, certo? Então, se ele estiver num local mais afastado, ele pode não ver um impedimento, ele pode não ver ali um toque de mão, como o do Maradona ali em 86, certo? Aí você passa ali pela Inglaterra, ali não precisando, né? Vai para as quartas de final. Se ele estiver no ângulo errado, ele não vai perceber. O problema é que, por vezes, a gratidão não é o ângulo pelo qual nós enxergamos a própria vida. O que é que nós fazemos? Erramos no juízo, erramos no julgamento. O julgamento que nós fazemos, por vezes, está errado, porque gratidão não é a forma que nós usamos, não é a ferramenta que nós usamos para enxergar o mundo. Então perceba, foi assim, por exemplo, com o juiz no lugar errado, sem conseguir, perceber o lance direito, que o Corinthians ganhou vários títulos. Foi exatamente desse jeito. Agora, como é que nós vamos encontrar o ângulo certo? Meus irmãos, a Bíblia é o VAR de Deus. É com a Bíblia, é a Bíblia que é o VAR de Deus para os nossos jogos de poder, para os nossos jogos de egoísmo. É ela que vai dizer qual é o ângulo pelo qual nós vemos o mundo. É ela que vai dizer como é a forma com que Deus fala, dirigindo os nossos passos. É o ângulo pelo qual nós olhamos para a vida e conseguimos ter uma perspectiva correta das coisas. É quando nós olhamos pelos óculos de Deus, faz assim, corre para a Bíblia, certo? Aí a gente consegue analisar a vida da melhor forma. Nós não confiamos nos nossos juízos, porque se a Bíblia é o VAR de Deus, nós temos Deus como perfeito juiz dela. Nós entregamos a nossa vida ao perfeito juiz, para que Ele julgue. O que acontece é que, por vezes, Ele julga contra nós, contra o nosso egoísmo, contra o nosso desejo de descarte, contra a nossa perspectiva própria, contra o nosso desejo personalista de que as pessoas se conformem ao modo com que nós queremos que elas vivam. Esquecemos que é a Cristo que elas servem, é com Cristo que elas parecem, não com eu e você, comigo e com você. Então, ser grato a Deus reconfigura a forma com que nós olhamos a vida e olhamos os outros. Olhamos o que temos e, por vezes, precisando, reconfigura a forma com que nós olhamos aquilo que nós não temos. Ser grato aplaca a ira do coração. Tenta se irar por uma coisa que você é muito agradecido. Se eu lhe dou uma Ferrari, eu posso pisar no seu pé, lhe dar um beliscão, que você vai segurar ali, ó, com todas as forças. Não foi nada. Tá tranquilo. Você pega e vai-se embora. O valor daquilo que recebemos, a gratidão por aquilo que recebemos, reconfigura até os nossos sentimentos. Já parou para pensar nisso? Como ser grato aplaca a nossa ira. Como ser grato aplaca um coração insatisfeito. Como ser grato dá alegria para servirmos. Um coração grato é um coração centrado em Deus, na obra de Cristo Jesus. Mas sabe como é que Paulo começa a servir aqui? Orando. Um coração grato, uma das primeiras manifestações de um coração grato é oração.
A oração é um dos primeiros frutos de um coração agradecido. A oração pelos Colossenses toma aspecto de serviço aqui. Epáfras está constantemente orando para que os irmãos amadureçam. Paulo está orando para que aqueles irmãos encontrem a esperança e sejam fortalecidos, saibam qual é a vontade de Deus e transbordem dela. Paulo está orando a todo tempo, ele ora e ele pede para a igreja orar para que se abra a porta da palavra. Ele ora para que os irmãos amadureçam, ele ora para que os irmãos cresçam em sabedoria. Ele ora a todo tempo. E ele não ora simplesmente uma vez ou outra. Ele está sempre orando. E ele dá graça sempre que ora. A oração e a persistência, a oração e a perseverança estão ligadas aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Existe uma igreja que ora uns pelos outros. Uma igreja que se dispõe a servir em oração, a gastar tempo falando com Deus, não em prol de si mesma, mas em prol de outra pessoa. Investir tempo orando para que outras pessoas amadureçam, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas possam receber de Deus conhecimento e graça. A igreja está orando uns pelos outros. E aqui nós encontramos um lugar para começar a pensar como devemos agir como igreja, para a igreja, por Deus. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que é com um coração grato que nós começamos a parar de conjugar, sabe, apenas na primeira pessoa, né? Eu isso, eu aquilo outro. É quando nós colocamos e percebemos que Cristo está no centro, que nós começamos a conjugar na terceira pessoa. É porque dele, é por ele, é para ele sempre. São essas coisas que acontecem quando nós começamos a perceber que é Cristo que está no centro de todas as coisas, que é Ele que funda a igreja, e é por Ele que somos, por aquilo que Ele está fazendo, que somos gratos. E essa gratidão nos enche de alegria para agirmos e trabalharmos e nos esforçarmos. Agora, como nós pensamos a partir disso? Como é que a gente consegue aplicar isso de alguma forma? É importante pensar que a gratidão de Paulo é pela igreja, por pessoas que estão vivendo igreja. Significa dizer que os desigrejados estão com um problema grande para resolver aqui. Porque abandonar a igreja, rejeitar a igreja, não é simplesmente rejeitar um povo, é rejeitar o seu Senhor. Não é simplesmente se afastar de pessoas em específicos, é se afastar do próprio Deus, porque aquilo que Deus fundou, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus está trabalhando é a igreja. Ele certamente nunca conseguirá conjugar nenhum verbo, senão na primeira pessoa. Mas o verbo não é conjugado sozinho. Os desigrejados têm um problema grande aqui. Eles estão rejeitando ao próprio Deus. Talvez até tenham desigrejado por aqui. Quando nós abandonamos a igreja, nós não estamos simplesmente sendo ingratos pela Ferrari. Nós estamos dizendo que nós não queremos a Ferrari. Nós estamos dizendo que nós não queremos aquilo que Deus está nos dando. Desigrejados estão tentando resolver um problema e eles não vão conseguir porque o problema deles não é com a igreja, é com o Senhor dela. Se você quer reclamar da igreja, não reclame para a igreja em específico, né? Reclame para Deus que formou a igreja. Em última instância, né? As nossas coisas a gente resolve entre nós, claro. Agora, aos igrejados, aqueles que têm igreja, aqueles que estão na igreja, a igreja é um local de engajamento e não é um local de engajamento mínimo, é um local de engajamento profundo, de disposição para um serviço que não é superficial. Não é simplesmente domingo a domingo, indo e voltando. É um progresso, é uma disposição que progride em direção aos outros, de forma profunda, de forma grata, de forma constante. Então, o que devemos fazer? Quais são os nossos sentimentos? Não devemos então desprezar a igreja pelos seus defeitos, pelas suas diferenças. Paulo olha para a igreja de Colossos e diz: olha, entre vocês não existe mais grego nem judeu.
Não existe mais circuncidado e incircunciso. Não existe mais bárbaro, não existe mais cita. Cristo é tudo, está em todos. Vocês não são mais o padrão pelo qual vocês avaliam uns aos outros. É Cristo que está em vocês e que está no outro. O local aqui de análise, a nossa forma de ver o mundo, não é mais simplesmente da nossa posição. Lembra do VAR de Deus? É da posição do próprio Deus. Devemos buscar essa hermenêutica. Agora, por quê? Por que nós insistimos tanto numa igreja cheia de defeitos? Porque a igreja não vive por si e nem para si. Foi Deus que a formou, e é porque nós amamos aquele que governa a igreja que vivemos como igreja, servindo uns aos outros. É porque Cristo nos salvou quando nós estávamos perdidos, afundados em pecados, sem salvação para a alma, sem futuro, como diz minha avó. É quando eu e você estávamos totalmente afundados em pecado, quando nós não conseguimos, e ainda não conseguimos, mas quando nós nem sabíamos que não podíamos ser salvos pelos nossos próprios méritos. É quando nós afrontamos o Deus Criador com o nosso próprio pecado, e aquele Deus que deveria ser louvado agora por nós não era louvado. Mas por misericórdia e graça, Ele envia seu Filho. E através do Filho, por sua morte e sacrifício, como aquele que salva toda a igreja, sobre o qual toda a igreja está fundada e não cairá. É por conta dele que não só permanecemos de pé, mas permanecemos trabalhando. E é por isso que somos gratos, por aquilo que Deus fez na igreja e está fazendo na igreja, pelo serviço da igreja uns aos outros. Então, lembre-se sempre, a igreja é uma bênção. Ainda que com muitos problemas, a igreja é uma bênção. Ainda que com muitas manchas, a igreja é uma bênção. Ainda que com problemas teológicos, às vezes morais, às vezes com problemas relacionais, às vezes com problema de maturidade, às vezes com qualquer outro tipo de problema que você possa elencar, ainda assim a igreja é uma bênção. E eu estou falando que a igreja é uma bênção porque ela está fundada em Jesus Cristo. Porque aquilo que toma lugar central não simplesmente no púlpito, não é outra coisa senão Cristo. Não simplesmente aqui no domingo, mas nos nossos relacionamentos, na nossa moral, na nossa teologia, é Cristo. Aquele que nos salvou quando estávamos perdidos. Desse modo, não trate a igreja com frieza. Nem trate a igreja como se fosse... nem tratemos a igreja como se fosse nossa. Ela tem um Senhor. E é por ela ter um Senhor tão cuidadoso e bom que nós somos gratos e continuamos trabalhando. Vamos orar?